Você sabe que nós estamos numa exposição da Carta de Pedro. Eu quero lembrar à igreja, os irmãos estão aprendendo a seguir mensagens expositivas. Nós já fizemos isso na última apresentação da primeira carta aos Coríntios. Então, a sequência de mensagens expositivas não significa que todo domingo você vai ouvir a mensagem naquele livro. Nós podemos alternar isso com exposição da palavra em outros livros também. Né? Hoje, por exemplo, eu estou pregando 2 vezes no Novo Testamento. Agora em 1 de Pedro e à noite na carta aos Gálatas. E se a gente continua nisso, e a gente vai continuar durante algum tempo, sem uma organização das pregações, você vai ficar muito tempo sem ouvir mensagem no Antigo Testamento. E não é bom para a igreja isso. O Antigo e o Novo Testamento são palavras de Deus e a gente precisa usufruir de ambos. E eu estou dizendo isso por quê? Para que você se acostume a essa intercalação e também para dizer que hoje à noite nós damos início a uma série de mensagens que não será pregada só por mim e pelo Jonatas, mas por outros pregadores da igreja também, a respeito do fruto do Espírito. Então, ali em Gálatas 5, hoje eu vou fazer uma introdução ao tema, na semana que vem eu espero pregar sobre o primeiro gomo desse fruto, como dizem alguns, o amor, e outros irmãos seguirão pregando toda noite de domingo sobre um desses frutos. Tá? Então não deixe de você participar e aproveitar. Também, eu gostaria que você ficasse atento para o fato de que se você perde uma mensagem numa sequência, não deixe de recorrer à ferramenta que a gente tem, que é ter a mensagem no nosso canal. Então, adquira esse bom hábito de ouvir, de assistir a mensagem que você não conseguiu estar aqui por algum motivo, para acompanhar. Tá? Não pule, não, simplesmente é uma sequência. E você pode fazer isso ouvindo, você vai parar para assistir, às vezes você pode estar fazendo alguma coisa, mas enquanto você ouve a pregação da palavra de Deus. Ok? Dito isso, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12, o tema da nossa mensagem dessa manhã é acima de qualquer valor, acima de todo valor. Né? De acordo com os nossos temas, a nossa salvação é de um valor incalculável. E nós somos, sim, agraciados de uma forma especial. Nós temos vantagem sobre aqueles que nos precederam. Nunca ninguém que seguiu o nosso Deus ficou desamparado. Nem na antiga aliança, nem na nova aliança. Nunca ninguém teve menos do que necessitava para ter certeza de que após a morte seria recebido pelo Senhor. O salmista diz isso. O Senhor me guarda, me acompanha aqui e depois o Senhor me recebe na glória. Então, não pense que quando nós falamos em vantagem, como vamos olhar essa manhã, que eles estavam de algum modo depreciados, de algum modo em desvantagem, sem terem com o que viverem uma vida que agradasse a Deus, viverem uma vida de enfrentamento e vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Não pense que isso aconteceu. Ninguém que tenha crido no Senhor, em nenhum momento da história, ficou desamparado do Senhor. O Senhor sempre sustentou. E você lê o Antigo Testamento, você vê essas profissões de fé, você vê esses testemunhos da graça de Deus. Mas sim, nós temos vantagens sobre eles. Pedro vai dizer isso para nós nessa manhã. O autor de Hebreus repete isso várias vezes. Por quê? Porque eles viviam na sombra, no tipo, naquilo que apontava para aquilo que Deus faria. Eles seriam beneficiados disso também, como diz Hebreus. O sangue de Cristo é que redime aqueles que estavam sob a antiga aliança, sob o antigo pacto. Capítulo 8 de Hebreus. Mas, quando Cristo vem, ele é objeto que produzia a sombra. Ele é o sujeito do qual todas as imagens do Antigo Testamento, o cordeiro, o sacerdócio, o Santo dos Santos, ele é o sujeito do qual todos aqueles outros, essas imagens eram figuras, tipos. É o alvo para que todas essas coisas apontavam.
E todos os que viveram antes do sacrifício de Cristo na cruz foram salvos por esse sacrifício. Porque a salvação deles é do mesmo jeito que a nossa, irmãos. Como é que você foi salvo? Você não viu Cristo na cruz. E muita gente que viu Cristo na cruz não foi salva. Você foi salvo porque Deus falou algo e você confiou no que Deus disse. Você foi salvo porque você creu naquilo, na pregação que você ouviu. Eles da mesma forma. Então, ninguém ficou desamparado, mas a nossa salvação, a nossa a pregação, a nossa mensagem, a nova aliança, nós temos vantagem porque nós temos o quadro todo. Esse já é um quadro principal. Nós temos as testemunhas lá do passado. Eles são testemunhas, como nós vamos ver agora. Nós temos um bom grupo de testemunhas olhando para nós e dizendo, olha, nós já passamos por isso, é tudo verdade. É tudo verdade, ele vai levar vocês exatamente onde ele disse que ia levar. Por isso que Paulo pôde escrever com confiança que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la, há de levá-la a bom termo até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, diz assim a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Essa é a palavra de Deus. Começamos o culto hoje com o nosso irmão Diego perguntando se você já se sentiu pequeno. Quando os crentes se sentem pequeno, é bom e é ruim. Tem um aspecto em que isso é bom, tem um aspecto em que isso é ruim. Mas me parece que é muito pior quando os crentes se sentem grandes demais. Toda vez que a igreja se sentiu muito grande, se sentiu poderosa, que ela tem poder nas mãos, ela rapidamente se desviou do Evangelho da graça de Cristo. Crentes podem se sentir pequenos. É ruim quando eles acham que, por serem crentes, eles são pequenos. Eles são um exército vencido. Eles estão em handicap. É uma expressão usada nos esportes para dizer que você está em desvantagem. Sabe, por exemplo, quando um time tem que jogar no estádio do outro time, com o estádio cheio, aquela pressão contrária toda, né? Esse time já entra com uma desvantagem, pelo menos emocional. E os crentes, às vezes, adotam essa atitude para eles. Imagina os crentes que estão num estado totalitário, anticristão, ou por um totalitarismo político, ou totalitarismo religioso. Imagina os crentes ali, como é que eles devem se sentir? Será que é para eles se sentirem pequenos nesse sentido? Nós somos muito poucos. Aí você vai lembrar do final do capítulo 4 do livro de Atos, onde aquele grupo de cristãos parecia intimidado, porque os seus apóstolos foram presos pelo mesmo tribunal que havia promovido injustamente a crucificação do Senhor Jesus. E quando eles são soltos, eles se reúnem, eles oram, eles colocam aquela circunstância diante do Senhor, mas eles começam dizendo, o Senhor é soberano e tudo está sob o controle do Senhor. Nós estamos no meio de gente que realmente nos odeia. Por isso precisamos que o Senhor nos encha de ousadia, para que nós continuemos a pregar o nome de Jesus. Eles começam dizendo, tu soberano Senhor, criaste os céus e a terra, que disseste por intermédio do teu servo Davi, porque se enfureceram as gentes e os povos, disseram coisas vãs. Eles continuam, porque verdadeiramente nessa cidade se levantou Pôncio Pilatos, Herodes e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão predeterminou. E finalmente eles dizem, concede-nos
ousadia para pregar enquanto tu estendes a tua mão para fazer sinais e prodígios. Pequenos? Não, é ruim quando você se sente pequeno por causa da mensagem, por causa da salvação, por causa do Salvador. É bom quando você se sente pequeno confessando, eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho. Vamos lembrar daquela oração de Josafá, lá em 2 Crônicas 20, verso 12? Eu não tenho poder, eu não tenho sabedoria, mas os meus olhos estão postos em ti. Na verdade, foi a oração que ele fez em pé diante de todo o povo. Em nós não há poder, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, irmãos, sim, sejamos pequenos na vaidade, sejamos pequenos quando o Senhor nos coloca numa posição de vantagem, sejamos pequenos nos humilhando diante do Senhor, mas não aceite que você é pequeno com o grande Salvador que você tem. Ninguém pode parar a mensagem que você prega, ninguém pode deter a igreja, ninguém pode destruir a igreja. O único que pode tirar uma igreja do lugar é o próprio Senhor Jesus, que é o que está lá em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Ele é quem pode fazer a chama do candelabro de uma igreja se apagar, mas ninguém pode fazer isso. Ninguém pode. Falsa igreja pode ser fechada, a igreja de Jesus não pode ser calada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, foi a promessa do Senhor Jesus em Mateus 16. Ok? No texto que nós temos diante de nós, eu tenho 3 momentos. Um em que os profetas profetizaram algumas coisas, que os evangelistas pregaram agora para vocês, diz Pedro. Ou seja, para os seus destinatários ali na Ásia Menor. A maior parte se encontra no que hoje é a Turquia. Então os profetas profetizaram certas coisas que os evangelistas, os apóstolos, anunciaram para mim e para você. Nós fazemos parte desse grupo de destinatários da carta de Pedro. Segundo, o Espírito revelou eventos futuros aos profetas. O Espírito diz as mesmas coisas que disse a eles, agora a nós. E finalmente, um terceiro momento, os profetas examinaram as circunstâncias, o tempo dos sofrimentos e das glórias do Messias. E os anjos, eles anelam investigar os sofrimentos e as glórias do Messias. O que eu quero dizer hoje aqui, irmãos, e essa não é uma ideia minha, essa é uma ideia de muitos comentaristas a respeito do texto, é que nós estamos em vantagem, tanto com relação aos profetas como com relação aos anjos. Historicamente, nós estamos em vantagem com relação aos profetas do Antigo Testamento. Cosmologicamente, cosmicamente, se você quiser usar essa palavra, nós estamos em vantagem com relação aos anjos. Os profetas olhavam para frente, para coisas que eles não entendiam completamente. Os anjos se debruçam, é esse o sentido do verbo contemplar, no final do versículo 12. Os anjos se debruçam sobre a história da redenção e o que Deus está fazendo em nós, porque eles querem compreender tudo o que Deus está fazendo. E os anjos aprendem com a gente. Lembre-se, onisciente só Deus. O diabo não é onisciente, você não é onisciente, os anjos não são oniscientes. E onisciência não é saber tudo o que está acontecendo. Onisciência é saber tudo. Ponto. Tudo. No passado, no presente, no futuro. Deus não aprende nada. Deus não precisa aprender. Deus não se desenvolve, não cresce. Tem teologias recentes que começaram a falar sobre isso. Um desenvolvimento do Deus. Um processo em Deus em que Ele vai aprendendo à medida que a história vai se desenrolando. Quem é que está controlando essa história, então? Se não é Ele, se Ele está aprendendo, quem é que está no controle desse negócio? Aí a gente fica com medo, né? Eu ficaria com muito medo. Bom, se não é Deus, então quem? Que outro ser, que outra entidade será essa? Deus não tem nada para aprender. Mas os anjos têm. Nós temos. E os anjos aprendem com a gente. Bom, primeiro ponto. Os profetas profetizaram essas coisas que os evangelistas agora pregaram para nós. Pregaram para vocês, diz Pedro, o grupo que ele está, a quem está se dirigindo. Você se lembra quem é esse grupo? Ele chama de crentes, de cristãos da dispersão, do espalhamento, se você me permitir usar essa palavra. A ideia não é que eles estejam necessariamente separados uns dos outros, eles estão espalhados por todo o Império Romano, mas
a ideia é de que eles fazem parte de um grupo que é menosprezado. É um grupo menor do que toda a população ao redor deles, e eles são menosprezados. Eles são da diáspora. Tá? Eles estão dispersos. Essa é a ideia. A ideia é tirada do tempo em que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia e depois se espalhou. O povo não estava reunido, o povo não estava junto, o povo estava perdendo a sua identidade. Pedro usa essa palavra não com todo esse significado exatamente, ela não é equalizada, não é igual a outra, mas tirando alguma coisa daí. Ele está dizendo, por isso ele se refere como peregrinos, como quem está numa jornada. Está dizendo, olha, nós não estamos em casa, não. Nós estamos espalhados aí. Estou escrevendo para vocês. Segunda coisa, eles são um grupo que está sofrendo e que vai sofrer. Pedro vai começar a falar isso cada vez mais. Na verdade, você já viu na última mensagem pregada pelo pastor Jonatas, que sofrimento está lá presente, estará presente. Que nós devemos aguardar sofrimento. Pedro não é masoquista, nós não somos masoquistas, mas não podemos ser iludidos. Temos que ser realistas. Sofrimento aguarda o crente em algum grau o tempo todo. Todo aquele que quiser piamente seguir a Cristo, diz Paulo a Timóteo, padecerá perseguição. Você não precisa procurar pela perseguição, você não precisa ser um mal educado que quer marretar o evangelho na cabeça de uma pessoa o tempo todo, até que ela não aguente mais ficar com você, às vezes é um parente seu. Não, você precisa apenas ser um crente que fala do evangelho ou que vive o evangelho para aquela pessoa com quem você já falou. Pedro diz isso às mulheres casadas com homens não crentes. Ele diz que elas vão ganhar seus maridos, se isso tiver que acontecer, pela graça soberana de Deus, sem palavra. Pedro não está ensinando método de evangelização. Não acredite naquele negócio que diz que você não precisa falar do evangelho, basta você viver o evangelho. Não, não. O evangelho é para ser proclamado. O evangelho são as boas novas, precisa ser colocado para diante. Nós somos embaixadores. Nós temos uma trombeta para tocar para o mundo. O evangelho precisa ser explicado, precisa ser apresentado. E, obviamente, ele tem que ser vivido. E aí pronto, você começa simplesmente... Hoje eu falei com as pessoas que estavam aqui na escola dominical. Você já reparou que quando um não crente da sua família, porque é um grande problema, né? Foi uma questão levantada hoje, no início da escola dominical, quando um parente não crente, né? Como é que você prega o evangelho? O parente não crente conhece seus defeitos. O parente não crente talvez tenha crescido junto com você. Talvez seja seu pai, sua mãe. Pode ser um cônjuge, pode ser um filho também, que ainda não é crente, mas que já observa as suas incoerências, os seus defeitos. Nós nos sentimos, às vezes, com um peso que não devíamos carregar, né, como se nós devêssemos ser perfeitos para essas pessoas. Não, você não vai ser perfeito nem para essas pessoas, nem para ninguém. É a primeira coisa que o Evangelho nos apresenta e nos mostra, é justamente isso. Nós não seremos perfeitos, não precisamos ser perfeitos. Nós temos que admitir a nossa imperfeição para ser salvos. Somos salvos porque admitimos, Senhor, eu não presto, salva-me. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É isso que você é isso que você confessa. Mas quando chega no parente, ou naquele amigo muito próximo, naquele vizinho que mora ao lado da sua casa, naqueles lugares onde você ouve tudo na casa dele, ele ouve tudo na sua casa, né? Não tem lugares que é assim? Aí eu tenho que ser perfeito, eu tenho que... E pronto, aí você começa a diminuir, a ficar pequeno, a ficar pequeno. Já reparou quando um parente chega para você para convidar você para uma coisa que você não quer ir? Ele sabe que você é crente. Às vezes é um tipo de festa, de evento. Hoje está se falando aí, porque houve o levantar dessa questão há pouco tempo atrás, será que você deveria ir no casamento de um parente que é homossexual? Que é trans? Não é interessante que um parente... Bom, imagine se você, numa situação dessa, aquele parente chega para você, ele sabe que você é crente. Ele sabe o que você crê. Relacionamentos precisam ser uma via de mão dupla. Não pode ser uma via só de um lado para o outro, senão não é um relacionamento, é uma mentira, é uma farsa. Paulo, em 1 Coríntios 9, diz, olha, estou disposto a fazer tudo para que o Evangelho seja pregado. Note, ele tudo faz pelo Evangelho. 1 Coríntios 9, 23. Com o fim de me tornar participante dele. E ele diz, olha, eu me firme fraco para os fracos, como quem está sob a lei para quem está
debaixo da lei, como quem não tem lei para quem não está debaixo da lei, forte para os fortes. E aí a gente pensa que Paulo está se amoldando. Não esqueça o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu faço tudo pelo Evangelho. Eu não faço tudo para eu ficar bem. Eu não acho que o outro me achar muito educado ou muito simpático vai facilitar o Evangelho para o outro. Eu tiro barreiras do Evangelho, mas eu não comprometo o Evangelho. Ele usa capítulo 9 para dizer o seguinte à igreja de Corinto: eu não recebo dinheiro de vocês, porque aqui tem uma casa que é de Paulo, outra de Pedro, outra de Apolo, outra de Cristo, e aquela divisão na igreja, se ele recebe dinheiro de qualquer, o sustento de qualquer daquelas casas ali, a confusão estaria pronta. Paulo facilita para... Paulo não é tão duro com vocês, porque vocês o apoiam. Como nós apoiamos Pedro, Paulo fica falando contra a gente. Era o que ia acontecer. Então, o que Paulo fez? Eu vou trabalhar, eu vou fazer tendas aqui, parte do período eu vou pregar o Evangelho. O que Paulo estava dizendo é: eu não comprometo o Evangelho. Quando você participa de certas atividades, certos convites que são feitos, você compromete o Evangelho. Eu levantei aqui a seguinte questão até: tenta fazer isso com o muçulmano. Tenta pedir a um muçulmano o seguinte, na hora daquela oração voltada para Meca, tenta chegar e interromper aquilo. Não, irmão, é crente que interrompe a oração para ir em outro lugar. É crente que não vem a culto para atender outro convite. Mantenha o relacionamento. Eu estou aqui para tudo com você. Eu estou aqui. Mas eu estou na minha igreja. Domingo você sabe onde é que eu estou, não sabe? Você sabe onde é que eu estou. Poxa, mas você... Não. Do outro tempo eu estou todo com você. Você vem com a igreja comigo então? Vai vir com a igreja também? Não, eu quero você. Esse domingo eu falto, mas no outro domingo eu quero você na igreja comigo, nos 2 cultos. Ué, não é uma via de mão dupla isso ou o quê? Eu cheguei uma vez com um grupo da igreja para a gente ver um lugar de retiro, já faz muito tempo. E aí fui lá ver um sítio. A gente nem usou, não servia para a gente. Mas fomos lá. Naquele sábado estava acontecendo um desses passeios da igreja. Como a gente vai fazer aqui? O dia da família, por exemplo. Né? Toda a igreja está lá. E aí é uma igreja que está lá. É uma igreja que está aí. E aí eu estou ouvindo um samba. Um samba daqui, mas não é aquele samba, sabe? Não é aquele samba enredo bonito, não. Aquele que tem uma história, sabe? Nós temos aqui pelo menos 2 autores aí, né? Quem sabe a gente vai fazer a escola de samba... Não, esquece isso. Esquece isso. Mas eu estou vendo aquele samba lá, assim, mas é que esse pessoal veio com ele. Por que os crentes é que tem que ouvir essa baboseira? Por que eles não impõem a música deles? Isso aqui é um retiro de igreja. Não, vocês não vão cantar isso não. Vocês vão ouvir o que a gente vai cantar. Porque vai pegar... porque não sei o quê. Não, irmão, aí você é pequeno do jeito errado. Aí você está relativizando Cristo. Você chegar para um muçulmano em qualquer atividade que ele tiver, ele vai dizer o quê? Não, você espera aí. Você vai esperar o tempo que tiver. Eu vou terminar aqui a minha reza. Vou terminar aqui de fazer tudo, aí eu vou atender você. Mas os crentes não, os crentes querem ficar pequenos do jeito errado. O povo para quem Pedro estava escrevendo era um povo que, como eu disse, está na diáspora, está espalhado, é marginalizado e estava passando por sofrimento que ainda ia aumentar. O que Pedro faz? Ele está terminando de colocar de identificar esse povo, que é o que ele vem fazendo nas mensagens que pregamos até esse momento aqui. Identificando esse povo, a salvação desse povo, identificando aquilo que está preparado lá no futuro, aquilo que foi feito lá no passado. Aliás, Pedro gosta muito de usar isso. Ele fala dos sofrimentos, ele fala da glória. Esse é um tema que é recorrente para ele aqui. Eu preguei domingo passado à noite no aniversário de uma igreja, a Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, Santo André, e era aniversário de 63 anos da igreja. E eu pensei, vou pregar sobre o quê? Natureza da igreja, o que a igreja é, o que a igreja faz, a glória da igreja, uma mensagem de ação de graças e louvor a Deus pela vida da igreja. Eu não queria pregar sobre nada disso, eu falava, vou falar sobre presbitério. É isso. Aí fui para a primeira carta de Pedro, capítulo 5. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, Pedro começa falando para os presbíteros da igreja. E é interessante o argumento que ele usa aqui. Ele diz, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo
e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele está dizendo o seguinte: nós temos uma boa base, uma base segura para exercer o ministério cristão, o sofrimento de Cristo. Somos participantes disso. Mas também eu vou aproveitar a glória que vai ser revelada lá no final. Pedro apresenta as duas coisas para a gente poder exercer o ministério. E aqui ele faz a mesma coisa. Quando ele está falando aqui da investigação dos profetas, é sobre o quê? Sobre os sofrimentos de Cristo e sobre a glória de Cristo também. Então, o primeiro ponto, os profetas profetizaram essas coisas e os evangelistas agora pregaram essas coisas, essas mesmas coisas. Pedro está falando de continuidade da história da redenção. Tá? Isso é muito importante. Estão olhando para a Escritura, vendo lá o que Deus fez no passado para a redenção e como isso é a continuação do que ele falou que ia fazer. Irmãos, isso enche a gente de segurança. Deus não falhou em nenhuma das coisas que os profetas profetizaram a respeito de como a salvação aconteceria e do que o Messias faria. Houve entendimentos errados a respeito das profecias, mas quando você chega para estudar a profecia, para ler a profecia, para examinar a profecia, você vê que o entendimento de certas pessoas estava equivocado, mas não os que os profetas disseram. Eles nunca disseram que Cristo viria como um conquistador que ia derrubar todo mundo, matar todos os seus inimigos. Não, isso ainda vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Mas não é agora. Agora ele vinha como servo sofredor de Isaías 53, por exemplo. É um profeta falando sobre isso. Isso aumenta a nossa percepção da fidelidade de Deus. O que Deus anunciou aos profetas, Deus cumpriu. Estava cumprindo ali naquele momento. Você podia dizer, Deus é fiel. A gente precisa aprender a usar essa frase no lugar correto, irmão. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava no mestrado lá no Andrew Jumper, lá em São Paulo, um professor meu, um dos professores chegou e disse assim, que ele chegou na igreja, ou foi ali mesmo no seminário, e ele ouviu a conversa de duas secretárias, dizendo assim, rapaz, um carro atrás do meu perdeu o freio, e veio, vi ele crescendo no retrovisor e vindo, mas Deus foi fiel, na última hora ele desviou e bateu em outro carro assim. E esse professor ele parou, e é bom você parar de vez em quando, irmão, faz isso, eu faço isso, quando eu paro e ouço um negócio que não encaixa na Bíblia, sabe? Ele falou, quer dizer, irmã, que se o carro tivesse batido, Deus teria sido infiel? Deus não teria sido fiel se o carro tivesse batido no seu carro? A gente tem que usar a frase no lugar correto. Deus apresenta a sua fidelidade no fato de que os profetas profetizaram se cumpriu e se cumpria na vida dessas pessoas. Quando Pedro está dizendo isso para elas, isso tem propósito. Propósito que você pode confiar em Deus. Deus é confiável, a sua fidelidade é de geração em geração, ela nunca cessa. Além disso, aumenta a nossa coerência e consistência quando a gente olha para a Escritura. Você não tem um amontoado de textos que foi jogado ali e prensado num livro. Você tem uma história da redenção. Essa história da redenção, ela é progressiva, sim. O Senhor vai apresentando passo a passo a progressão, através de figuras, de tipos, de imagens. Mas essas coisas vão se tornando realidade e elas correspondem àquilo que foi dito antes. Por isso é dito também que a história da redenção, na sua revelação, ela é orgânica. Isso significa que a fruta que você vê lá no final está de acordo com a semente que foi plantada lá no início. Deu para entender assim? Significa que não há contradição, uma coisa se encaixa na outra. Ela também é adaptável. Tudo isso é termo teológico que eu estou usando, tá, irmãos? Adaptável. Sabe o que significa essa palavra? Que fosse Abraão, fosse Moisés, fosse Davi, eles foram salvos do mesmo jeito. Do mesmo jeito que Paulo, que Pedro, que João, que Lídia, a vendedora de púrpura. Todos ouviram o que Deus falou e se confiassem naquilo, eles seriam salvos. É pela fé. Fosse no passado, seja no presente, seja no tempo de Pedro, é sempre pela fé. Deus fala, você confia em Deus, você é salvo. Sempre foi assim. Então, isso mostra a coerência das Escrituras, a consistência das Escrituras.
É nesse campo que a gente precisa usar a expressão que eu falei há pouco, Deus é fiel. E a sua palavra é consistente, a sua palavra é coerente, nós podemos nos firmar sobre as Escrituras. Por isso, é um assinte muito grande, a sua inteligência, inclusive, quando alguém diz, vamos atualizar a Bíblia. Quando alguém diz que a Bíblia tem que ser atualizada, eu penso, está chamando todo mundo de burro. Eu vejo na Bíblia um Deus que é coerente, que é consistente, que é fiel. Eu vejo uma continuidade na história da redenção. E agora tem alguém dizendo, não, a gente tem que modificar alguma coisa aí. Alguma coisa perdeu o valor, alguma coisa já não se aplica mais. Percebe a profundidade do erro? Percebe o efeito danoso que esse negócio pode ter na igreja, e tem na igreja, infelizmente? Os profetas profetizaram essas coisas, os evangelistas agora pregaram para vocês. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. É o versículo 10. Segunda coisa, o Espírito revelou eventos futuros aos profetas. O Espírito agora diz as mesmas coisas a vocês. É isso que ele está falando. Verso 11. Investigando os profetas, qual ocasião, quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles, nos profetas, estava. Ao predizer os sofrimentos de Cristo, que Cristo teria de suportar, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. O Espírito revelou eventos futuros aos profetas. O Espírito agora diz as mesmas coisas a vocês. Vamos falar um pouco sobre profetas e Espírito, porque às vezes Espírito é usado como sinônimo de profeta na Escritura, que é o caso aqui. Embora aqui Pedro esteja colocando as duas expressões juntas, né? Por exemplo, há um texto em Atos 7, aquela defesa longa que Estevão faz antes dele ser martirizado, antes dele ser apedrejado, em que ele diz o seguinte, nos versículos 51 e 52, quando ele termina, é a última palavra dele, é a última mesmo, exceto pela aquela oração que ele faz para que Deus não imputasse àquelas pessoas o pecado de estarem matando agora um servo de Deus, né? Mas a última palavra dele no discurso é essa. Depois de passar toda a história de Israel, ele diz, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. E aí tem alguém que chega aqui e diz assim, tá vendo? Chamada eficaz não funciona. Aqui, a pessoa pode resistir ao Espírito Santo. E nós afirmamos o contrário disso. Nós afirmamos que quando o Espírito Santo vem aplicar a obra da redenção de Cristo ao nosso coração, a graça é irresistível. Nós preferimos a expressão graça eficaz. Ela funciona. Mas o nome clássico é graça irresistível. Pode dar a ideia errada de que o Espírito está brigando com a vontade humana, não é? E o ser humano, no final das contas, tem que ser enfiado dentro daquele balde de água fria como se fosse um gato, né? Tenta fazer isso que você vai ter uma experiência teológica muito, no mínimo, desconfortável, né? Mas olha o que Estevão continua falando. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Vocês resistiram aos profetas. Mas você pensar que eu não estou forçando o texto, o paralelo disso está em Zacarias, no capítulo 7. Lá em Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 e 12, está escrito assim, e você vai notar a semelhança com que aquilo que Estevão falou. E eu fico pensando se Estevão não tinha Zacarias 7 na mente quando ele falou isso, quando ele fez essa acusação no final do seu discurso. Zacarias 7:11. Porém, eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas, taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio grande ira do Senhor dos Exércitos. É a mesma coisa. O Espírito fala através do profeta. É o Espírito que no Antigo Testamento revelava tudo aos profetas. Isso produzia nos profetas uma curiosidade profética. Sim, eles estavam interessados em saber
quando essas coisas iam acontecer. Por exemplo, Daniel, capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel está querendo saber quando vão acontecer as coisas. No caso aqui, ele quer saber quando é que termina esse cativeiro. Jeremias tinha profetizado sobre isso, então ele tem atenção com relação a isso. Mas a atenção dele não está só com relação a isso. Esse era um modo dos profetas agirem. Entendeu? Tentar entender aquilo mesmo que eles falavam. Eles falavam ao povo, mas nem sempre eles sabiam tudo que estava envolvido ali. A gente chama isso de perspectiva profética. O profética pode profetizar uma coisa que tem aplicação para aquele momento ali. Mas ele não consegue ver tudo que está implicado naquela profecia. Algumas coisas serão para o futuro. Por exemplo, quando você chega em Mateus, capítulo 23, 24, no sermão escatológico de Jesus, quando Jesus fala sobre a vinda dele, a segunda vinda, né, o final dos tempos, aquele negócio todo, tem coisa ali que Jesus está falando para Jerusalém e para o ano 70, tem coisa ali que Jesus está falando para o final dos tempos. Não é? Porque senão, assim, irmão, a irmã que está grávida aí, né, ia ficar preocupada. Ore para que a vossa fuga não se dê no sábado, nem no inverno. Ai, das que estiverem grávidas. E se Jesus voltar? Toda grávida ia começar assim, eu não volto agora não, não volto agora não. Só que no mesmo contexto, Jesus também fala de que os anjos do Senhor vão ajuntar os seus escolhidos dos 4 ventos. No mesmo contexto, diz que ele vai fazer separação entre bodes e ovelhas. E isso é no final dos tempos. Perspectiva profética é isso. Você imagina aquela técnica que se usa, às vezes, para fazer certas animações. Ou mesmo filmes. Com pessoas, live action, como a gente fala. Há certas técnicas que você coloca 1, 2, até 3 vidros. Eles são transparentes. E você coloca uma paisagem desse aqui, outra nesse aqui e outra no terceiro. Se você olhar para os 3 assim, você vê um quadro completo. Se você tirar o primeiro, em si mesmo ele também tem significado, você consegue ver. Talvez ali esteja o gramado e um rio. No segundo, talvez você tenha o fundo com o céu. E no terceiro, talvez você tenha uma parte do fundo com as montanhas. Se você coloca tudo sobreposto, você tem uma visão do quadro todo. Se você tirar cada um e olhar cada um individualmente, tem significado, ele não perde o significado ali. Essa é uma ilustração que eu costumo usar para fazer as pessoas, ou tentar fazer com que as pessoas entendam o que é uma perspectiva profética. O profeta, às vezes, ele só sabe o que está acontecendo ali, ele investiga, e o que mais? Quando se profetiza o nascimento de um filho para Ezequias, por exemplo, mas se fala também um menino que vai nos nascer, que uma virgem vai conceber. Está se falando de 2 coisas. Está se falando de uma coisa que vai acontecer agora, está se falando de uma coisa que vai acontecer muitos séculos depois. Então, o que os profetas fazem? Eles investigam. Irmão, quando Deus fala com o profeta, Deus diz, vai lá e entrega essa mensagem. E ele vê uma aplicação rápida daquilo, uma aplicação imediata daquilo. Mas Deus não chega para o profeta, olha, tem mais um negócio que eu vou fazer aí nessa profecia. Daqui a uns séculos, o meu filho vai encarnar, vai nascer numa cidade, vai ser colocado numa manjedoura, etc. e tal. Entendeu? Não, Deus não faz isso. Deus não dá esses detalhes. Veja, por exemplo, Daniel 12. Eu vou ler de 6 a 9. Presta atenção. Um deles perguntou ao homem vestido de linho. Daniel está tendo uma visão. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando se cumprirão essas maravilhas? E aí é sempre a preocupação do profeta. Quando que é isso? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo, metades de um tempo, passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, diz Daniel agora, eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei. É isso que o profeta faz. Entende? Ele quer investigar. Essa deveria ser uma atitude muito boa para todo crente fazer. Investigar. O que Deus está dizendo aqui? E os profetas faziam isso, eles indagavam. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Vai ser para você agora, não, vai ser para outros lá no futuro. Ou veja, por exemplo, Abacuque, no capítulo 2, de 1 a 4.
Abacuque tinha reclamado com Deus. Senhor, como é que pode os babilônios, os caldeus, um povo cruel, um povo injusto, e eles é que vão disciplinar o povo da aliança? O Senhor é tão puro de olhos que não consegue enxergar o mal? Ele fica brabo com aquela situação. Né? Tá quase um Jonas, né? Mas ele não chega ao ponto de Jonas, não. Ele faz o seguinte, capítulo 2, verso 1 a 4. Estarei, isso é Abacuque falando, estarei na minha torre de vigia e ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O povo que vem e o povo incrédulo dentro de Israel, a alma deles não está correta dentro deles, não. Agora o justo vai viver pela fé. Ele não vai viver pelo que ele vê, ele não vai viver por Deus dizer, olha, dia tal, mês tal, eu vou quebrar o poder dos babilônios. E aí no dia tal, do século tal, eu vou trazer o povo de volta para cá, para a terra e tal. Não, Deus diz assim, creia. Confie no que eu estou dizendo. Mesmo que demore, confie no que eu estou dizendo. Então os profetas faziam o quê? Eles indagavam. E o que eles queriam saber? Eles queriam saber a respeito do sofrimento do Messias e da glória que seguiria a esses sofrimentos. Terceiro e último, os profetas examinaram as circunstâncias ou o tempo dos sofrimentos da glória dos Messias e os anjos anelam investigar os sofrimentos e a glória do Messias. Versículo 12. A eles foi revelado não para si mesmo, para vocês, como nós vimos agora, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo, o mesmo que estava lá nos profetas, né, o mesmo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas que os anjos desejam contemplar. Ou seja, aqueles que anunciaram o Evangelho, o fizeram movidos pela sabedoria e pelo poder do mesmo Espírito que habitou nos profetas. E essas coisas que agora são pregadas a vocês, o Evangelho, os anjos estão atentos. Os anjos querem contemplar essas coisas. Mesmo que os anjos estejam atentos, não é novidade para a gente. Lucas 15, 10, o Senhor Jesus Cristo diz, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lembra disso? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. E o Senhor Jesus, em Lucas 15, 10, ainda complementa os anjos. Os anjos têm alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando uma pessoa é salva, os anjos celebram alegremente. Eles veem a glória de Deus, eles veem a glória da redenção, eles veem uma salvação que é tremenda, uma salvação que é maravilhosa, uma salvação que é inexplicável. Eles devem se perguntar por que Deus quer salvar essa gente. Por que Deus quer salvar essas pessoas que não ligam para Ele? Essas pessoas rebeldes contra Ele. Por que Deus continua salvando essas pessoas que mesmo depois que Ele as tira do pecado, tira de sobre elas o poder do pecado e as guarda, vai fazendo isso até aquele último dia, essas pessoas que ainda assim se rebelam contra Ele depois de salvas, que desconfiam dEle, que não confiam nele, que não descansam nele. Os anjos devem perguntar um monte de coisa assim. Eles devem ficar maravilhados. Mas o fato é que quando eles veem um pecador se arrepender, eles se gloriam. Notou? Eu disse, os anjos devem fazer essas indagações que eu levantei. Eu não posso fazer essa afirmação. A afirmação que eu posso fazer é que quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. Então não é para a gente espantoso que os anjos, eles investigam também os sofrimentos e a glória do Messias. Você já imaginou os anjos que anunciaram o nascimento do Senhor Jesus? Eles devem ter perguntado um para o outro, não deve? Peraí, agora ele... Olha lá, essa adolescente aí, viu? Você não é a primeira não, Thaís. Essa adolescente aí está limpando ele. Está sujo. Está trocando a fralda dele agora. Está chorando, tem que ser amamentado agora. Peraí, o que mais seres humanos poderão fazer com ele então?
E aí, logo depois vem uma ordem assim, mata todo mundo que está aí, que eu quero ver se mato esse junto. Ah, não. Quero ver quando eles chegarem para esse aí, vai ser igual aquele filme, né? Aquele filme que vai matando todo mundo, mas chega lá naquele sujeito que bate em todo mundo. Não, ele tem que fugir. Deus chega para lá, foge com o menino aí, porque Herodes quer matá-lo. Peraí, fugir? Mas ele não é o filho encarnado? Eles devem ter ficado atônitos com isso. Nós olhamos para essas coisas, irmãos, ao invés de nos deixar guiar pelo espanto dos anjos, nós olhamos para ela assim, Jesus encarnou, nasceu em Belém. Aí cantamos isso no Natal. Você nunca parou para pensar isso, não? Que ele teve que ser limpo, que ele teve que ser amamentado, que ele teve que ser protegido, que ele se vulnerabilizou, ele se tornou vulnerável por nossa causa. Essa salvação é grandiosa demais. Por que o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, se coloca numa situação em que ele pode sofrer qualquer coisa nas nossas mãos e sofreu efetivamente? Porque foi grande o seu amor por nós. Porque foi grande e determinado o seu desejo de nos salvar. Por isso os anjos olham assim. O que está acontecendo? Agora, eu e você, diferentemente dos profetas e diferentemente dos anjos, nós já temos toda a história aqui. Não, nós vamos continuar perguntando. Se você é um bom crente, se você tem crescido na graça, você vai continuar fazendo aquela pergunta que vai ser a mais feita no céu. Todo mundo que chegar diante do Senhor Jesus vai fazer essa pergunta, eu penso. Qual é a pergunta? Por que eu? Não, por que eu? É para o Senhor ter me abandonado lá. O Senhor teria sido justo se me jogasse numa sarjeta e me largasse para lá, se me lançasse no inferno. Por que eu? Por que eu? Mas apesar disso, ainda assim nós temos todo o quadro que os profetas não tinham. E aquilo tudo que está anunciado aqui. Nós olhamos para os anjos e dizemos, os anjos estão aprendendo com a gente. Da mesma forma como nós conhecemos a revelação e eles conhecem a revelação, você pensa, os anjos já sabem tudo. Não, eles anelam se debruçar sobre isso e observar e olhar o que Deus está fazendo. Irmãos, a compreensão intelectual, ela é necessária. Ela é necessária. Não tente ser um crente sem compreensão intelectual do que a Escritura tem. Paulo chega a dizer que por causa disso ele é mestre dos gentios. Ele usa a palavra técnica que significa eu ensino e eles aprendem alguma coisa que eu passo para eles. A compreensão intelectual é necessária, mas não é suficiente. Você tem que se espantar, meu irmão. Você tem que se espantar, você tem que perguntar por que eu? Por que desse jeito? Por que ele fez isso? Por que ele insistiu? Por que ele continuou vindo? Por que ele não me deixou ir para uma situação pior da que eu estava? Por que ele não me deixou pecar mais? Às vezes você cai num pecado, faz alguma coisa assim, você fica, como eu pude fazer. Não, você deveria ter pensado, como eu não fui mais fundo? Como ele não me deixou afundar mais? Por que ele me deteve? É isso que a gente tem que pensar. Porque você e eu pecarmos, nós cometermos pecado, irmão, isso é o que está diante de nós, se a gente não vigiar. A gente precisa ficar espantado, como é que ele sempre intervém? Como é que ele não deixa eu ir até aquele lugar onde não teria mais retorno? O Senhor Jesus fez menção disso, de certa forma, quando ele disse se aqueles dias não fossem abreviados. Na verdade, ali, ele diz, nem os escolhidos seriam salvos. Ele não está dizendo que existe chance do escolhido não ser salvo, não. Quem está dizendo ali, de fato, será terrível a situação daquele dia. É isso que ele está dizendo. Para você ter uma ideia de como é terrível. Mas o fato é que uma das formas dele preservar os seus escolhidos é que ele nunca permite que nós passemos daquele ponto de não retorno. Ele sempre intervém. Isso que os anjos querem olhar. Eles aprendem com a gente. Enquanto a gente também está aprendendo, eles também aprendem sobre a salvação de Deus. Para terminar, irmãos, o Evangelho da Graça de Cristo é de valor inestimável. Esse valor se vê da superioridade da mensagem do Evangelho no poder do Evangelho. A lei era apresentada, o Evangelho é apresentado. Na lei nós batemos e voltamos. Nunca conseguimos. No Evangelho ele vem, pega você, envolve você.
muda o seu coração, a sua vontade, o seu intelecto, as suas emoções agora são canalizadas. Vem de uma outra fonte, uma fonte que foi alterada, que foi transformada. É por isso que Deus não briga com a vontade de ninguém. É por isso que a graça é eficaz. Entendeu? Deus não briga com a vontade, Ele vai lá na fonte da vontade, no coração, muda esse coração. É a vontade que não queria Deus, agora quer. O coração que não amava a Deus, agora ama. A mente que não compreendia as coisas de Deus, agora compreende. Aleluia, glória a Deus, é o que você diz depois de uma frase dessa. Eu vou para uma igreja pentecostal, assim não dá. O Evangelho se aplica direto ao coração humano, portanto. A mente, a vontade e aos sentimentos. Por causa desse testemunho antecipado que os profetas tiveram, o que eles puderam fazer? Eles puderam encorajar os seus contemporâneos lá naquela época, em função do triunfo final dos propósitos redentores de Deus. Ou seja, eles já sabiam o final do filme. Os profetas lá no passado, eles examinaram e queriam saber quando, como, em que circunstâncias se dariam os sofrimentos do Messias, mas também a glória que se seguiriam, as glórias, no plural, que seguiriam a esse sofrimento. E com isso, eles podiam encorajar os seus contemporâneos. A mensagem era útil para eles, porque eles podiam dizer, nós já vimos como termina. O nosso Deus vence no final. E nós vencemos com Ele. É por isso que o verso que resume bem Apocalipse é aquele no capítulo 14 que diz que o Cordeiro vence e a igreja vence com Ele. É dito lá que vencerão com eles todos os seus eleitos fiéis, chamados eleitos fiéis, os que seguem o Cordeiro. Ele vence. E eles vencerão também. O final do filme já está escrito, a gente já sabe como é que termina. É spoiler, sinto muito. Eu detesto spoiler, a minha religião proíbe spoiler. Mas não essa aqui, essa daqui diz, olha, é o que os profetas fizeram lá no passado, como é que eles encorajaram o povo, nos momentos em que o próprio povo se afastava de Deus, nos momentos das correções divinas, no momento do cativeiro. Como que eles encorajavam? Eles diziam, não. O plano redentor dele envolve sofrimento, inclusive do Messias, mas também glórias que vão seguir aos sofrimentos. A ideia não é que elas vão atrás simplesmente... Não, a ideia é que termina na glória, não termina no sofrimento, entendeu? Não é a glória e o sofrimento. Meu irmão, se você quiser a coroa antes da cruz, não funciona. Primeiro a cruz, depois você é coroado pelo Rei. Foi isso que Pedro disse no capítulo 5 aos pastores no versículo 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Primeiro a cruz. Primeiro o sofrimento. Primeiro a jornada. Primeiro a luta. Depois o trono. Depois a coroa. É assim que é. Eles já sabiam o final do filme. Exatamente como nós. Então, quando você pensar na pregação do Evangelho de missões, quando você pensar nos ataques contra a ética do Evangelho, por exemplo, os ataques contra a definição de família, definição de sexo, nos ataques contra o modo como os pais devem criar seus filhos. Quando você pensar nas dificuldades, nos anseios e nas dores pessoais, as que você enfrenta pessoalmente, individualmente, quando você pensar nos enfrentamentos que a igreja atravessa como igreja, na oposição que é feita à igreja, você pode ver na certeza do triunfo final e levar isso em conta. Não pense, não tome decisões, não se deixe levar pelo que está à sua volta, pelo sofrimento que vem, porque ele virá de um jeito ou de outro. Mas no final, as glórias seguem ao sofrimento. E isso chama a atenção dos anjos. Os anjos vivem na presença da glória de Deus. Você já pensou como é que essa glória que segue o sofrimento do Messias chama a atenção desses anjos? Que já estão acostumados com o ambiente de glória? É porque essa salvação tem valor inestimável, de fato. E nós precisamos aprender a valorizar, a dar o devido valor, porque senão nós deixamos de nos beneficiar de tudo aquilo que envolve o Evangelho que recebemos na pregação, conduzida pelo mesmo Espírito que falou nos antigos profetas,
e que confirma que tudo que Deus falou, Ele vai fazer. E nem um i, um pingo do i, de jeito nenhum, vai ficar faltando. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, cantar e depois então, com oração silenciosa, nós teremos encerrado o culto. Pai querido, louvamos o Teu nome pela grande salvação de inestimável valor que temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nos enfrentamentos do dia a dia, a não viver para os enfrentamentos, a não viver pelos enfrentamentos, a não nos definirmos como se o Evangelho estivesse presente para resolver nossas dificuldades, Senhor. Ajuda-nos a nos definir pelo final da caminhada, pelas glórias que seguem ao sofrimento, como aconteceu com o Senhor Jesus e como a carta de Pedro vai mostrar que acontece com todos os que seguem a Jesus. Ajuda-nos nisso, pois muitas vezes nosso olhar se desvia de Ti quando as ondas ao nosso redor começam a se agitar muito, Senhor. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos em Jesus e a caminhar de forma confiante. Pequenos que somos quanto a nós mesmos, mas grandes porque estamos sobre os ombros de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.